ideal maior. Ampara-nos para que possamos prosseguir refletindo sobre as leis divinas que já estão em nossas consciências, de modo que possamos praticar as virtudes que nos fazem acessá-las e cumpri-las. Se conosco nesse ideal, ampare-nos hoje e sempre, gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das obras básicas do Evangelho de Jesus, vamos dar continuidade ao módulo 11, o significado da lei de adoração em nossas vidas. Na noite de hoje, nós refletiremos sobre a ação da prece. O objetivo desse quarto encontro, desse módulo sobre a lei de adoração, é refletir sobre como acontece a ação da prece. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma análise belíssima de como se dá a ação da prece, e nós vamos refletir sobre essa orientação do mestre Lyonês. Inicialmente, vamos meditar sobre a eficácia da prece em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz inato o sentimento de adoração a Deus. Você é consciente dessa lei e a tem cumprido? Você tem utilizado da prece com eficiência e eficácia, de modo a sentir a sua ação em sua vida? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Então, como nós dissemos, nós refletiremos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 9 a 15. Kardec começa dizendo que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem,
pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O texto de Kardec nos propõe uma série de reflexões. Nós temos estudado desde o início deste módulo sobre a prece, o sentido e o significado dela em nossas vidas. Nós já vimos essa tríade: pedido, agradecimento e glorificação ou louvor, que é a mesma coisa, que é o termo usado no Livro dos Espíritos, que são as formas que nós podemos orar. Na noite de hoje nós refletiremos como que vai acontecer essa ação. Então, vejamos aqui, no início do texto, Kardec já fala que a prece é uma invocação mediante a qual o homem, o ser humano, entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Vejamos, o que a palavra invocação nos remete? Invocação ou evocação, que é a mesma coisa. Quando nós evocamos ou invocamos alguém, o que nós estamos fazendo? Chamando para junto de nós? Ou conectando seria um verbo mais de acordo com o que significa isso. Então, nós estamos nos conectando com esse ser pelo pensamento. Então, como diz Kardec aqui, pelo pensamento, nós entramos em comunicação com o ser. E aí os benfeitores dizem mais, que quando nós oramos a Deus, as nossas preces vão ser escutadas pelos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. E as que nós dirigimos aos bons espíritos, seja, por exemplo, um espírito benfeitor que nós queiramos acessar pela prece, seja o nosso anjo de guarda, qualquer bom espírito, a nossa prece vai ser reportada a Deus. Por que isso? Por que isso acontece? No próprio texto tem a resposta, né? Porque nada sucede sem a vontade de Deus. Que lei os benfeitores estão abordando aqui? A lei de permissão, exatamente. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando nós oramos ao nosso anjo de guarda, por exemplo, para que ele fazendo o pedido que ele nos ajude, ele vai cumprir o nosso desejo ou a vontade de Deus. Se o nosso desejo estiver contrariando a vontade de Deus, vamos receber ajuda para isso? Jamais. Por isso que nós estudamos até agora, nós refletimos que não basta orar, no sentido de, nós vimos isso no nosso encontro passado, quando estudamos a eficácia da prece. Porque aquela ideia de que basta pedir que em nome de Jesus, que os nossos pedidos serão aceitos, não é verdadeiro.
porque depende de como nós pedimos, do que nós pedimos, porque nada vai acontecer sem conexão com a lei de permissão. Neste caso aqui, não basta a conexão com a lei de adoração. É necessário que haja uma conexão com a lei de permissão. Faz sentido isso, gente? Porque a pessoa pode orar com muito fervor, pedindo algo que vai contrariar a lei de permissão? Pode ou não? Pode. Levando em consideração apenas a lei de adoração, a pessoa pode orar com todo sentimento, com todo amor. Mas se aquilo que ela estiver buscando não vai ser bom para a sua própria evolução, o que vai acontecer? Entra em cena a lei de permissão. Não vai ser permitido atender à vontade da pessoa, porque a sua vontade estará contrariando as demais leis, pode estar contrariando as demais leis. Então, não basta conexão com a lei de adoração. Se a pessoa estiver orando com sinceridade e pureza de propósito, ela conecta com a lei de adoração, mas não basta por si mesma. É necessário a conexão com a lei de permissão, como está aqui no texto muito claramente. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Vamos prosseguir, então. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então vejamos neste parágrafo, o codificador vai além da questão da prece puramente como um processo de emissão do pensamento, para nos colocar de uma forma muito didática como que esse pensamento vai ser transmitido de nós para o ser que oramos. Então vejamos, ele coloca aqui que a doutrina espírita, ela explica o modo de transmissão do pensamento. De que forma? A partir das explicações sobre o fluido universal, ou chamado fluido cósmico universal. Então, o que é esse fluido? Em O Livro dos Espíritos, os benfeitores explicam muito bem o que é o fluido universal. É uma matéria quintessenciada, fluídica, energética, que envolve todo o universo. E a comparação que Kardec faz aqui com a atmosfera terrestre, dá para a gente ter uma ideia. Nós temos o planeta Terra e temos o planeta Terra envolto pela sua atmosfera, onde nós encontramos o ar. Esse ar, ele vai, quanto mais próximo da crosta, mais impregnado aos fluidos dos encarnados,
e dos desencarnados também. Quanto mais distante da crosta, mais rarefeito é esse ar, essa atmosfera. Ao mesmo tempo, nós também temos no planeta o fluido cósmico universal próprio do planeta. O fluido cósmico universal, ele envolve todo o universo, mas cada mundo vai ter o fluido cósmico universal próprio daquele mundo. Isso é explicado muito claramente no capítulo que aborda o perispírito, que nós já estudamos aqui, no módulo sobre o significado da imortalidade em nossas vidas, que nós trabalhamos a questão do perispírito, de toda a formação do perispírito a partir do fluido universal. Então vejamos, se existe esse fluido que envolve todo o universo e por ele irradia-se o pensamento, como vai funcionar então a prece? Nós já vimos que a prece ela está ligada à nossa energia mental, não é isso? Vamos recordar que a energia mental é formada de quê? Pensamentos, sentimentos e vontade, né? Então, pensamento, sentimento e vontade. Essa tríade produz a energia mental que irradia-se da nossa mente. Então, quando nós estamos em oração, de qualquer nível da oração, seja num pedido, num agradecimento ou no louvor, nós estamos emitindo uma energia mental. E essa energia mental, o teor dela vai variar de acordo com o quê? O que faz variar a energia da nossa mente? O tipo de pensamento que nós temos. Então, o tipo de pensamento que nós temos vai fazer com que nós estejamos em oração ou não. Nós já vimos aqui que existe a oração, a prece, e existe aquilo que imita a prece. O que imita a prece? Vejamos, nós temos uma tríade: pensamento, sentimento e vontade. Nós vimos isso na parábola do fariseu e do publicano. Lembra? Uma parábola do Evangelho de Jesus, em que o fariseu estava no movimento de enaltecimento dele próprio. Então, ele se enaltecia, diminuindo o publicano que estava ao lado, que considerar ele próprio num exercício de humildade, reconhecendo as suas limitações e orando a Deus para superá-las. E o fariseu, do lado dele, orando, se colocando como cumpridor de todas as obrigações, jejuando 2 vezes ao dia, fazendo isso, fazendo aquilo. Os dois estavam emitindo pensamentos? Sim. Os dois estavam tendo sentimentos? Estavam ou não? Sim. Quando você pensa, você sente. No caso do fariseu, qual era o sentimento dele? Que predominava? O orgulho, né? Os pensamentos de enaltecimento da própria persona e o orgulho muito exacerbado. Já o publicano, que tipo de pensamento ele estava tendo? Humildade é sentimento. Que tipo de pensamento ele estava tendo? Está ligado ao sentimento de aprendiz, mas uma outra coisa. Arrependimento, não era isso? Ele estava reconhecendo as suas limitações, as suas dificuldades, arrependido delas, orando a Deus. É nesse contexto que Jesus coloca a parábola. Então vejamos, o pensamento dele era de arrependimento, o sentimento de humildade.
O que acontece, qual vai ser a diferença básica aí, nessas duas questões? Está com pensamento de autoenaltecimento, sentimento de orgulho. Outro de arrependimento e humildade. Então, nós já temos uma base para saber que tipo de energia mental estarão emitindo cada um deles. O que vai acontecer no fluido cósmico universal? No caso de um, no caso de outro. Usando a parábola como referência e trazendo para a nossa vida. O que vai acontecer? Uma vai expandir mais e a outra vai mais devagar? Será? O que está acontecendo aí, nesses dois casos, com a vontade? Num caso, ela está sendo acessada e no outro não. Qual que ela é acessada, Tiago? Então, no caso do publicano, o Tiago está dizendo aqui, ele aciona a vontade de quê? Vontade, no caso aí, é de quê? Ele está arrependido da forma como ele se conduz. E a vontade é de quê? Aprender é um processo. Vontade de quê? Trabalhar é o processo também. Vontade de transformação, de autotransformação, de uma vida de maldade, de desequilíbrio, para uma vida já do espírito arrependido que quer ser bom. E no fariseu? Havia essa vontade? Podemos dizer que o fariseu, ele não acessa a vontade? Por quê? Que ele não acessa a vontade. Realmente ele não acessa. Por quê? A vontade está ligada com que lei divina? Lei de permissão? Não. Lei de liberdade. O fariseu, quando ele se compara ao publicano e se enaltece, o que está acontecendo? Ele está usando a lei de liberdade? Está. Mas o que está faltando a ele nesse momento? O exercício da virtude do discernimento. Então, o exercício da virtude do discernimento, quando a pessoa exercita, ela faz comparação com os outros? Eu sou melhor, o outro é pior do que eu, então eu me engrandeço porque eu abaixo o outro? Ela faz isso? Jamais. Jamais ela faria isso. Ela se compara somente com ela mesma. Então, a vontade dele e a vontade, vejamos, ela está ligada à lei de liberdade, à virtude do discernimento, que quando exercitada de verdade, voluntariamente pela criatura, vai gerar o quê? O que vai gerar, no caso? O processo de autotransformação, ele basta um desejo ou ele é necessário algo a mais? Trabalhos contínuos é o processo. O que vai ser necessário para que a pessoa faça esses trabalhos contínuos? O que na vontade? É a vontade, mas o que na vontade? É um elemento específico. Como que se chama isso? Nós já trabalhamos aqui. A prece é o grande estimulador desse fator, a força de vontade, para acionar a força endoevolutiva. Exatamente isso. Então, a força de vontade, juntamente com o pensamento em que nós elevamos esse pensamento, o arrependimento é um meio para que nós elevemos o pensamento.
um sentimento que vai ser virtuoso, seja a humildade, o reconhecimento das próprias limitações, a mansidão como uma virtude que acerena a rebeldia do espírito. Quando nós unimos isso tudo, o que acontece com a nossa vontade? Ela se intensifica e se expande intensamente. Então, o que vai acontecer? A vontade do Espírito, em sintonia com o pensamento elevado e a virtude sendo exercitada, produz no fluido cósmico universal todo um impulso, como diz Kardec aqui. Podemos ter certeza que essa prece vai chegar ao seu destinatário, seja ele quem for, vai chegar. Seja ele quem for. Se a pessoa ora a Jesus, vai chegar até Jesus. Se ela ora a um bom espírito, ela vai chegar a esse bom espírito, que vai levar a Jesus, que vai levar a Deus e vai retornar à pessoa. Mas se ela tiver o movimento do fariseu, impulsiona a vontade? Não. Quando fica na superficialidade, ela emite uma energia no fluido cósmico universal? Emite? Não, não emite. Porque não está, a vontade não está sendo conectada ao pensamento elevado, que não, nesse caso não existe, nem o exercício da virtude. Faz sentido, gente? Veja, como Kardec fala que quando emitimos um pensamento, o fluido recebe da vontade uma impulsão. Quando a pessoa não tem vontade de autotransformação, ela já se acha o máximo. Acontece alguma coisa? Não acontece. Então, a oração, nesse caso, passa a ser uma oração que nós denominamos, na verdade, é uma pseudo-oração, em que o ego está tomando parte e não a essência divina que somos. Quando nós agimos assim, está havendo de fato uma conexão com Deus? Não está havendo. Por mais que as palavras sejam bonitas, mesmo que não sejam comparativas, como é o caso da parábola do fariseu e do publicano, que nós já estudamos, a oração, mesmo feita com palavras bonitas e rebuscadas, mas se não houver a vontade de autotransformação, a prece não terá efeito. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Porque essa energia, essa corrente fluídica não se forma, porque ela só se forma por intermédio da vontade. Ok? A pessoa que fica por um largo período agindo dessa forma, como que ela fica? Estagnada. Simples assim. Fica estagnada e por quê? É o movimento da hipocrisia, da falsidade. O que a hipocrisia faz com o espírito? O que a falsidade, as falsas virtudes fazem com o espírito? O que elas fazem, Eda? Mantém o espírito estagnado. Não é o desejo de ser bom ou de aparentar, no caso do fariseu, é de aparentar o bem, não é nem desejo de ser bom. Nesse caso, nem o desejo há. Há só um movimento de aparentar ser bom para que os outros o vejam. Na parábola fica muito claro isso. Mesmo no caso em que a pessoa só deseja ser bom, mas não faz esforços para ser bom, não acontece nada, ela fica estagnada. O que vai fazer com que nós nos tornemos pessoas boas é o pensamento do arrependimento, o sentimento o exercício das virtudes cristãs em nós mesmos e
a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Aí sim nós nos movimentamos. E a prece, nesse caso, ela vai servir para quê? Ela vai servir para quê? Para fortalecer o espírito em sua própria vontade. Então, quando nós conectamos a nossa força de vontade, quando nós fazemos essa conexão, o que nós conectamos também, imediatamente, havendo a conexão com a nossa força de vontade de autotransformação, o que nós conectamos na mesma hora? Com a vontade de Deus, com a força da vontade divina. A vontade divina quer o que para nós? Que nós sejamos felizes por meio do conhecimento da verdade. Foi para isso que Ele nos criou, né? Conforme nós vemos lá na resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, se Deus nos criou para a felicidade, mas a felicidade é uma conquista nossa, quando nós conectamos a nossa força de vontade e fazemos esforços, e emitimos essa corrente fluídica pelo pensamento, toda a força da vontade divina vai chegar até nós. Deus nunca vai nos forçar a nada, mas sempre vai reforçar o esforço que nós fizermos, sempre. Forçar, se Deus nos forçasse a ser bons, Ele aniquilaria o nosso livre-arbítrio. E Ele não vai aniquilar nunca uma lei que Ele mesmo criou. Então, Ele não nos força a sermos bons. Mas o que vai acontecer sempre quando nós queremos ser bons e vitalizamos essa nossa vontade, aí a força da vontade divina vai se operar em nós, nos produzindo todo um movimento cada vez mais na direção daquilo que queremos. Esse é o grande objetivo da prece, né? Nós vimos isso no nosso encontro passado, e a ação da prece que nós estamos vendo agora se dá dessa maneira. Se não houver um esforço nesse sentido, a prece não tem ação. Sim, por isso que Paulo de Tarso nos recomenda: tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente, porque se eu quero me fortalecer, eu serei fortalecido com o poder divino. Mas se eu não quero, o poder divino não vai me violentar para que eu queira. Vai aguardar o tempo da minha maturação, a maturação do próprio exercício do discernimento, que muitas vezes é a dor que faz, é o sofrimento que faz. Quando a gente cansa de sofrer, quando nós cansamos de sofrer, muitas vezes, somente aí é que nós vamos exercitar o discernimento. Nós não precisamos de sofrer, mas é a opção daquele que quer continuar rebelde. Fala, Tiago. Se existe uma atuação das leis divinas para que você permaneça nesse esforço, aí é uma atuação da providência divina. Né? A providência divina usa o quê, Tiago? Sim, ela produz a circunstância para usar o quê? Para que você use o quê, melhor dizendo? Para que você use as leis, você acesse as leis. As leis já estão aí. Então, não são as leis que criam as circunstâncias. É a providência divina, conforme as suas necessidades evolutivas. Você acessa as leis ou não. Ficou claro? Aí entra o livre-arbítrio, né, e o exercício do discernimento ou a ausência do exercício do discernimento, para cumprir as leis ou não. Ficou claro?
Acha que sim? Veja, se não ficou claro, pergunta. Veja, porque nós não vamos confundir Deus e leis. A providência divina vem das leis ou vem de Deus? E tudo aquilo que acontece na nossa vida vem de Deus ou das leis? Vem de Deus. É a providência divina que providencia as necessidades. As leis é a previdência divina, porque Deus previdentemente colocou o código nas leis para que nós utilizemos bem das circunstâncias, das experiências para evoluir e crescer. Então a providência providencia os recursos. Você vai utilizar os recursos se estiver conectado com as leis. Entendeu? Isso. O que eu quero saber é se existe esse reforço, esse estímulo também nas situações pelas quais eu vou passar. No sentido de que eu vou passar por uma situação trabalhosa, que vai me convidar a desenvolver alguma virtude que eu ainda tenho uma dificuldade. Certo. Existe uma movimentação de situações que vão me ajudar a passar por essa situação mais trabalhosa. A partir desse meu esforço em estar em... Então, a partir do seu esforço, vou repetir para o pessoal da internet. Tiago faz uma pergunta. Se a partir do esforço que ele faz, se existe uma movimentação extra, é isso? Resumidamente? Não vou repetir tudo que você falou, né? Não dá. Existe um esforço extra. E aí? Acho que você já tem a resposta, você principalmente, que fez a pergunta. Existe. E qual? Nós não estamos vendo, desde o primeiro encontro, que todo ato do bem do Espírito é uma prece? Nós não vimos? Até o estudo reflexivo que nós estamos fazendo é uma oração. Nós refletimos profundamente várias questões do Livro dos Espíritos, chegamos a essa conclusão, bem objetiva, com base na lógica, né? Lógica racional e lógica emocional. Então, se todo ato que nós fazemos de bem, ele é uma oração, a oração serve para quê, Tiago? Nos fortalecer com o quê? Fortalecer a nossa vontade com o quê? Com a vontade divina. E a vontade divina, ela é feita sobre nós de que forma? A própria providência divina é a vontade divina se manifestando. Para quê? Para auxiliar o espírito cada vez mais. Quanto mais ele busca melhorar, mais possibilidades vão ser providenciadas para que ele se melhore. Juntamente com as experiências para que ele se melhore, que vão ser cada vez maiores, porque a pessoa que vai se melhorando, ela vai ampliando as suas possibilidades ou não? Na questão 642, que fala do bem no limite das forças, cada pessoa tem o seu limite. Mas é para que a gente fique limitado, para que a gente amplie sempre os limites das forças. Para que você amplie sempre o limite das forças. Então, quanto mais você faz esforços e se melhora, mais você amplia os seus limites. Vão sendo cada vez menores os limites. E você amplia as suas possibilidades. Na verdade, você amplia as possibilidades, diminuindo os limites. E o que vai acontecer nesse caso? Tudo que você está fazendo de bem não é um ato de adoração a Deus, não é a prece em ação sendo realizada no cotidiano. E como Deus responde a isso tudo? Como Criador, a providência divina já refletimos. Como que Ele responde? Nós vimos isso também no nosso encontro passado. Estimulando. E como que vem esse estímulo? Isso que a pergunta é exatamente essa. Como que acontece esse estímulo?
Existe algo que nós vamos captar? As próprias energias divinas, exatamente isso nós vimos quando trabalhamos a eficácia da prece. As energias divinas são concretas, elas são fluídicas, concretas no sentido de que elas são uma força. E nós captamos essas energias por onde? Nós vimos também já, estamos só recordando, pelo 7º chakra. Quando o nosso coração está voltado para o bem, o 4º chakra, que é o chakra do amor, ele catalisa as energias que penetram pelo 7º chakra e que equilibra todo o nosso corpo fluídico e o nosso corpo físico. Então vejamos, nesse caso, a ação da prece está acontecendo só de uma forma teórica, é todo movimento positivo dentro da criatura, desde o fortalecimento da sua capacidade de exercitar as virtudes, até elementos fundamentais para a nossa saúde física, emocional, perispiritual, em todos os aspectos. É algo muito concreto, muito vivo que acontece. Então é assim que vai se dar a ação da prece. Se nós estivermos no movimento da vontade, cada vez mais intensificada, cada vez mais exercitada, esse impulso que Kardec coloca aqui no fluido cósmico universal vai ser muito intenso. Nós já vimos também que quando nós agimos assim, nós não estamos apenas pedindo a Deus, nós estamos fazendo o quê? Agradecendo e louvando. Nós fazemos a tríade o tempo todo, pedir, agradecer e louvar. E quando nós agimos assim, como Deus não precisa da nossa gratidão, porque Ele é o absoluto, o que Ele faz? Ele devolve a energia, só que impregnada com a sua própria energia. Essa energia é benéfica, gente? Olhe, se a que sai de nós já é uma energia que produz um bem enorme, imagina quando ela volta de Deus para nós com todo o potencial divino, gerando todo um estado de profundo bem-estar. Vejamos, é isso que a prece é na nossa vida. Então, as pessoas que têm preguiça de orar, está muito tarde, não vou orar. Está muito cedo, não. Elas estão fazendo o quê? Elas estão jogando fora um grande instrumento, não apenas de fortalecimento psíquico, mas de fortalecimento das suas células, do seu equilíbrio em todos os aspectos. Tem gente que recusa orar por preguiça, outros recusam orar por culpa, achando que Deus não vai atender porque ele é tão culpado, é tão isso. Vamos lembrar lá do publicano. Jesus fala que o publicano voltou para casa justificado, e o fariseu não. Então, quando nós entramos no movimento de conexão com o sentimento de aprendiz, e exercitamos a humildade e a mansidão, juntamente com o sentimento de aprendiz, e estamos conscientes das nossas limitações e queremos superá-las, nós não vamos ser dignos de orar, se tivermos consciência disso tudo, com toda certeza. E a prece vai ter a resposta que nós precisamos. Uma resposta cada vez mais intensificada para que nós nos fortaleçamos no nosso processo de autotransformação. Então, nada justifica não utilizar desse grande recurso. Kardec coloca isso, daqui a pouco nós vamos voltar a essa questão que é muito importante. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram.
É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, vejamos isso tudo aqui. Na verdade, é só reforço do que nós já falamos. Então, nós temos o pensamento e a vontade. E o sentimento entra em decorrência do nosso pensamento e da própria vontade. Quando o pensamento é elevado e a vontade de autotransformação está sendo exercitada, nós vamos ser ouvidos em qualquer lugar que esteja o Espírito pelo qual nós oramos. Tem muita gente que não ora para Jesus. Jesus está muito longe. Existe longe e perto para o fluido universal e para o pensamento? Nós estamos vendo aqui que não existe longe nem perto. Onde quer que o Mestre esteja, ele vai ouvir o nosso pensamento. Ele vai, se nós estivermos nesse movimento da prece real, porque se for um pensamento simplesmente querendo que ele resolva um problema que nós mesmos criamos, aí não vai acontecer nada. Se o desejo for de se livrar do problema, sem fazer esforços, sem que a vontade participe, sem que o pensamento elevado participe, aí sim não acontece nada. E muitas vezes não acontece nada realmente e as pessoas se frustram. Por quê? Porque elas estão querendo o quê? Elas querem que as leis divinas sejam derrogadas para atendê-las. Que lei básica que elas querem que seja derrogada para que elas sejam atendidas? Não. A própria lei de liberdade, Elas desejam, elas não estão fazendo uso da lei de liberdade com discernimento, quando agem assim. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, qual é a proposta dele? Não é que nós nos conectemos com a verdade, para que nos libertemos? A pessoa se liberta só na base do desejo? Então, a própria liberdade de fazer escolha, a pessoa nem isso quer fazer. A escolha de conexão com a lei maior, de amor, justiça e caridade. E aí ela quer que os seus problemas sejam resolvidos, sem ela participar nem nesse nível do pensamento. Vai acontecer? Simplesmente porque ela deseja? Ela nem quer ainda, ela só deseja. Ela deseja se libertar dos efeitos dolorosos. Aí entra a lei de causa e efeito. Ela não quer os efeitos dolorosos que ela está tendo. E aí ela reza, pedindo para Deus tirar aqueles problemas dela, para que ela não tenha aqueles efeitos. É para que ela se transforme numa pessoa melhor? Ou para que ela tenha saúde e disposição para arranjar mais problemas para Deus resolver? Normalmente é para que ela tenha mais saúde e disposição para criar mais problemas. Por isso não vai ter a sua prece atendida. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, aqui Kardec faz uma reflexão, porque existem as pessoas que pensam na prece só de forma mística, aquele ato de elevação do pensamento, pura e simplesmente. Ele não está querendo tirar esse caráter místico. Aqui não é no sentido do misticismo, não está no sentido negativo, está no sentido do espírito em sintonia com os seus sentimentos, seus pensamentos, querendo comunicar-se com Deus.
E ele fala que isso não é uma materialização da prece, é apenas uma explicação de como isso tudo acontece. Tudo acontece não de uma forma miraculosa, mas sempre por meio das leis divinas naturais, nunca derrogando as leis. E, novamente, ele fala da lei. Que lei eles abordam aqui, nesse parágrafo? Além da lei da adoração, que nós estamos vendo em todos os textos, qual outra lei? Lei de permissão, novamente. A ação vai sempre ser subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, com base nisso, tudo isso que nós estamos refletindo é o meio de tornar a prece eficaz. Trabalhando na nossa vontade de transformação, pensamento elevado, com toda certeza nós vamos receber os fluidos divinos para fortalecer esse estado de espírito que estamos. Nem sempre vamos ter os nossos problemas resolvidos. Por quê? Porque às vezes nós oramos para nos fortalecer, mas ao mesmo tempo a gente coloca, e também, resolve isso aqui para a gente. Pode acontecer? Pode. Vai ser resolvido? Depende. Exatamente, depende. Se aquele problema está sendo útil para que nós evoluamos, não vai ser resolvido, porque não haverá permissão divina de tirar uma oportunidade de elevação para nós. Agora, se for um problema circunstancial, que não afeta questões mais profundas que são existenciais, podemos receber ajuda até para resolvê-lo. Não é que alguém virá e vai resolver para nós, mas vamos ser intuídos e vamos ser para resolver com mais facilidade através da oração aquele problema? Sim, nesse caso sim. Aí nós vamos ser intuídos, orientados e vamos ter toda a energia para resolver com muito mais facilidade o problema. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Aqui já ficou mais explícito, de uma forma bem clara, o que nós estamos falando. Então veja, quando nós elevamos o nosso pensamento, fazemos esforços para mobilizar a nossa vontade de autotransformação, o que vai acontecer? Nós vamos receber as energias divinas e, como diz Kardec aqui, o concurso dos bons espíritos, que acorrem a nos sustentar nas nossas boas resoluções e a nos inspirar ideias sãs. O que vai acontecer quando nós somos sustentados das boas resoluções e nas ideias sãs? O que acontece? Está no texto o que acontece, na continuidade. O que vai acontecer? Nós vamos ter a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto se nós nos afastamos. E se nós já estivermos no caminho reto, não precisa de orar, já que já está no caminho reto, a fortalecer a permanência no caminho reto.
Porque no mundo de tantas seduções, permanecer no caminho reto não é fácil. A oração é um grande instrumento para fortalecer a permanência. E aí o que vai acontecer? Logo em seguida eles falam o que vai acontecer. Nós vamos desviar de nós os males que atrairíamos pelas nossas próprias faltas. Então, se nós queremos nos transformar, elevamos o nosso pensamento em oração para receber a ajuda divina, a ajuda dos espíritos superiores, do nosso anjo de guarda, de Jesus. Quanta gente nos auxiliando, ainda mais o Criador da vida. O que está acontecendo conosco se nós fizermos isso sistematicamente? O que vai acontecer? As chances de nós melhorarmos nesta existência serão maiores ou menores? Muito maiores. Então, essa questão de sentir vergonha de orar não faz sentido algum. Sentir preguiça de orar não faz sentido algum. Utilizar desse recurso é fundamental para nos sustentar nas boas resoluções e nas ideias sãs. É somente assim que nós vamos nos libertar. Se a pessoa não ora, não vou orar porque eu estou me sentindo culpado, eu estou sujo. Como que você vai se limpar? Se você se sente sujo e não ora, não busca o recurso, é claro que isso tudo aqui não deve também nos levar. Não, então eu pinto e bordo e depois eu oro. Depois pinto e bordo e eu oro. Isso não é oração. Nós estamos vendo o que é verdadeiramente oração. É o esforço, é aquela vontade de transformação. Mas muitas vezes, mesmo com a vontade de transformação, as nossas limitações ainda são muito grandes. E volta e meia, nós escorregamos e caímos na tentação. Mas se escorregou e caiu na tentação, o que Jesus ensina no Pai Nosso? Ele ensina 2 vezes a lidar com a tentação. Uma no Pai Nosso, que é a oração que ele nos ensinou, e uma outra numa outra ocasião. Quais são as 2 passagens que ele fala disso? Vigiai e orai para não cair em tentação. E no Pai Nosso, como que ele fala? Não nos deixeis cair em tentação. Vamos analisar isso, porque tem a ver com essa questão, esse parágrafo que nós estamos vendo aqui. A tentação, quando ele fala, vigiai e orai para não cair em tentação, e quando fala no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, por que ele fala 2 vezes, cair em tentação? É simples, gente. Vamos só pensar. Por que ele fala em cair em tentação? Porque é possível cair. Simples assim. Faz parte da nossa vida cair. Não é? Se não cair não fosse parte da vida do espírito imortal em evolução, ele diria. Ele não colocaria na prece que ele nos ensinou. Quando nós caímos, é porque Deus deixou? Se levarmos ao pé da letra o Pai Nosso, parece que Deus que deixou, não é? Nós estamos pedindo, não nos deixeis cair em tentação. Só que um ensinamento está relacionado ao outro. Vigia e ora para não cair em tentação. Então, o que Deus deixa e o que Deus não deixa? Porque nós não vimos agora há pouco que tudo acontece com a permissão divina? Então, existem coisas que Deus deixa e tem coisas que Deus não deixa. Se nós pedirmos da boca para fora, para Deus não nos deixar cair da tentação, vai acontecer? Vai acontecer de cair? Vai, se é da boca para fora. Agora, se nós fizermos esforços para vigiar e orar, e
fazermos todo o movimento para evitar a queda, orar para que Deus nos fortaleça, porque se não nos deixeis cair em tentação, é que Ele nos fortaleça para que evitemos a queda. Mesmo assim, como espíritos em evolução, ainda muito ignorantes, aprendizes da vida, pode ser que nós caiamos porque não vigiamos o suficiente. E quando nós não vigiamos o suficiente, ao perceber o que nós somos convidados, antes de corrigir, o que somos convidados? Ele fala, acabamos de repetir. Ora, né, gente? Vigia e ora. Caiu porque foi invigilante. Depois que percebeu que caiu, aí a gente se enche de tapa porque caiu? Você percebeu depois que caiu. Você continua vigiando e orando para não cair da próxima vez, ou ter mais cuidado da próxima vez. Quantas vezes forem necessárias. A oração sempre vai nos fortalecer, quer nós já cheguemos numa posição que dificilmente a gente caia, que no caso só o Espírito Superior encarnado que não cai, né? Ou está próximo de não cair, pode até cair, porque não é espírito puro, só o espírito puro com certeza não vai cair. Mas quem ainda está em evolução, mas o Espírito Superior, ele tem maiores condições do que nós. Então, nós só vamos chegar a essa condição de superioridade se fizermos todos os esforços, e a oração vai ser o grande instrumento de fortalecimento do quê? Das boas resoluções e das ideias sãs. Até que um dia nós só tenhamos boas resoluções e ideias sãs. Enquanto nós tivermos ideias malsãs e resoluções não tão firmes, o que vai acontecer? Cair. Vamos cair. Mas caiu, não se sinta a pior das pessoas por ter caído e não ore, porque vai sentir vergonha de ter caído. Jamais, isso não faz sentido. Caiu, ora, porque aí você percebeu depois, mas não adianta ficar sem orar e se achar a pior das pessoas por ter caído. Faz sentido isso, gente? Somente assim que nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Olha aqui, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto. Quem precisa volver ao caminho reto? Quem se desviou dele, quem caiu na tentação. Aqui é uma outra forma de se identificar a tentação, do cair em tentação. Só precisa voltar ao caminho reto quem dele se afastou. Quem continuou no caminho reto não precisa voltar, porque já está, mas é convidado a orar para permanecer sempre. E se desviou, volta quantas vezes forem necessárias. A oração é o grande instrumento para isso. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda em quantidade excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. No módulo que nós estudamos a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Causa e Efeito, nós estudamos sobre as causas atuais das aflições, causas anteriores. Nós não vamos repetir sobre essa ótica. Mas a oração entra onde aqui? Nessa questão das causas das aflições que estão em nós. Qual é o objetivo da oração nessa questão? Exatamente, nos fortalecer para que nós previnamos as causas atuais das aflições.
que é fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós usamos mal o nosso livre-arbítrio por ausência de exercício do discernimento, somos responsáveis pelas atitudes e vamos ter as consequências, que vão ser as aflições. A prece é um grande instrumento para que nós usemos bem a lei de liberdade, com discernimento e conectada à lei de responsabilidade. Hajamos com discernimento e responsabilidade. Aí o que vai acontecer? As aflições vão diminuindo cada vez mais, as que são das escolhas do aqui e agora, da atual existência. As aflições que vêm do nosso passado evolutivo, por meio das expiações, não temos como evitá-las, mas temos como fazer o que com elas? Suavizá-las. Então, nós podemos suavizar, amenizar as aflições do passado, das expiações, e a oração vai ser um grande instrumento também de suavização das dores que nós trazemos do nosso passado espiritual. Fala, Saulo. Era isso que eu acabei de falar? Então continuemos. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Vejamos, aqui Kardec elenca uma série de escolhas que fazemos. Escolhas onde não está sendo exercitado que virtude? Discernimento. Então, escolhas sem discernimento geram todas essas consequências. E onde entra a prece aí? A prece entra em todas as situações para que nós nos fortaleçamos e façamos boas escolhas, como estamos refletindo. Porque como diz aqui, todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, seja na presente existência, seja no passado. A prece é um grande fator que nos auxilia a praticar, a cumprir as leis de Deus, ao invés de infringi-las. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem de sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Novamente, nós estamos vendo cada parágrafo, Kardec reforça a ideia de que a oração é o grande instrumento de fortalecimento do espírito para domar as suas más inclinações, como ensina Allan Kardec, para o mecanismo da autotransformação. Então, se nós utilizarmos esse recurso, pela ação da prece, atrairmos, como eles dizem aqui, a salutar inspiração dos espíritos bons,
granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, o que pode acontecer com a nossa vida quanto mais nós utilizarmos desse recurso? Vai mudar a nossa vida? Muito, 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 muito. Vai mudar a nossa vida para melhor, porque todo esse fortalecimento, nós ainda precisamos dele, como nós precisamos do ar para viver. Nós não temos como prescindir disso. Por que que nós não temos como prescindir dessa energia, dessa força? Tem uma condição que o Espírito já não prescinde disso, mas ele usa isso porque passa a fazer parte do patrimônio dele. Nós ainda não temos autonomia para nos conduzir de forma virtuosa. O que significa autonomia para se conduzir de maneira virtuosa? O espírito que já evoluiu, que já está na condição, no mínimo, de espírito superior. Nós estamos muito distante disso. Então, sem o fortalecimento de nós mesmos pela prece, para atrair, como diz Kardec, a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, nós não conseguiremos evoluir. Por isso que as pessoas que negam a ação da prece, negam espiritualidade, negam a religiosidade, negam tudo isso, negam o próprio processo de conhecer a verdade para se libertar, vivem como robôs, de forma automatizada. Porque o desenvolvimento dessa autonomia que vai acontecer um dia, começa nesse esforço que nós fazemos e somos coadjuvados pelos bons espíritos. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspende o curso das leis da natureza, apenas evita que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Age, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Belíssimo parágrafo, né? Vamos ver aqui que temos várias reflexões para fazer aqui desta orientação de Kardec. Então, aquilo que nós estamos já vendo desde o início do encontro, desta noite. Os espíritos não afastam de nós o mal que nós criamos. O que eles fazem? Nos orientam para que nós nos libertemos dos maus pensamentos. É isso que eles fazem. Porque se a causa está em nós, se eles desviam o mal, o que eles estão fazendo? Estariam mexendo em quê? No efeito. Se eles resolvessem todo o efeito das causas malévolas que nós criamos, o que eles fariam conosco se fizessem isso? Nos manteriam estagnados. Jamais eles vão fazer isso. Por isso que Kardec diz aqui, eles não obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem os cursos das leis da natureza. Então, todas as vezes que nós orarmos pedindo para que algum efeito de uma causa criada por nós seja resolvida, o que nós estamos fazendo?
que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma prece inútil, porque eles não vão atender o nosso pedido. Simples assim. Não vão atender. Porque nós estamos querendo que eles resolvam o efeito danoso de uma causa danosa que está em nós. O que eles vão fazer? Nos inspirar para que nós nos libertemos da causa. Se a causa é o mau pensamento, é o mau sentimento e o mau uso da vontade, é isso que deve mudar, e não os efeitos. Os efeitos serão sempre benéficos nesse caso, por mais dolorosos que eles sejam. Por isso que ele diz aqui, evita que nós infringamos as leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas como que eles dirigem o nosso livre-arbítrio? Nos inspirando, nos intuindo, deixando que nós façamos escolhas por nós mesmos. Nunca fazendo com que o nosso livre-arbítrio seja obstaculizado, muito pelo contrário. Vão nos estimular ao bem, ao bom, ao belo, mas não jamais fazendo com que nós hajamos dessa ou daquela maneira. Por isso que ele diz aqui, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. Tudo isso que nós estamos trabalhando, sem a vontade do Espírito querer se autotransformar, ele age como fariseu e não como publicano, da parábola que nós estudamos também. E aí Kardec diz, o homem que se acha na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Aí está a nossa parte. Fazer o quê? Que tem a ver conosco. Para seguir o conselho ou não. O que nós somos convidados a fazer? Tem a ver com a força de vontade, mas é algo... Está ligado à escolha. Exercitar discernimento, a virtude do discernimento, que nos faz fazer boas escolhas, utilizando da vontade de forma adequada. E por que que isso acontece? Que lei divina está ligada a esse fenômeno? Do exercício do discernimento para fazer boa escolha, além da lei liberdade que nós já sabemos. Que outra lei? Misericórdia? Não, a misericórdia é o que vai nos proporcionar todos os recursos. São duas leis, na verdade. Responsabilidade e... A causa e efeito está relacionada, mas é uma outra, está explícita. Aí a causa e efeito está implícita. Nós estudamos essa lei, acho que umas 4 encontros, no módulo sobre a lei do progresso. Lembram? O trabalho está incluído, porque não vai acontecer essa lei sem... Lei do mérito, está no texto. Quer Deus que seja assim, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. A lei do mérito, essa lei que nos convida, aí entra a questão a lei do dever, está ligada à lei do trabalho, mas o mérito é a conquista que o Espírito faz pelos seus esforços. Jamais a oração vai nos impedir, vai nos proporcionar algo que nos desconecte com a lei do mérito. Por isso que nós não vamos obter nada que não seja as inspirações, as energias salutares para que façamos boas escolhas, para nos responsabilizarmos por elas e termos o mérito delas. Então, várias leis divinas estão envolvidas com a oração, dá para perceber? A lei de misericórdia, que já foi falada, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de permissão,
a lei do dever, a lei de trabalho, a lei do progresso. Agora nós estamos vendo a lei de responsabilidade e a lei do mérito aqui, colocada explicitamente por Kardec. E aí ele diz, é isso que o homem pode estar sempre certo de receber. Receber o quê? O que nós podemos estar sempre certos de receber? Todo o amparo necessário, toda a força necessária para fazermos boas escolhas e com essas boas escolhas termos o mérito do bem e do mal, do bem que fizermos, nos libertando do mal. E aí ele lembra das palavras de Jesus, pedi e obtereis. Agora é preciso saber pedir, porque nós só vamos obter aquilo que é importante para a nossa evolução, nunca aquilo que vai nos afastar do processo evolutivo. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Traria ou não, gente? Nós estamos refletindo que sim, se fosse só isso, mas é muito mais. Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Então vamos ver ainda, Kardec fala sobre outros efeitos. Recomenda-nos todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Vejamos a importância desse parágrafo aqui, aquilo que nós já refletimos também. Quando a pessoa abre mão da prece por preguiça, por culpa, por qualquer fator, por descrença, por materialismo, qualquer fator que seja, ela está renunciando, ela está negando a bondade de Deus, recusando a sua assistência. É pouca coisa isso, gente? Veja o quão a rebeldia pode levar o espírito a esse nível de negação. Negar a ajuda divina para se melhorar. E não só para si mesmo, em relação aos outros. Nós vamos estudar sobre a prece intercessória, provavelmente no nosso encontro que vem. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nasce do sentimento da verdadeira piedade, do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daqueles cujo proceder sente-se a de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Então esse parágrafo aqui é um resumo do que nós vimos até agora. O esforço, quando Kardec fala aqui do homem de bem, é do esforço de ser bom, o esforço de fazer todo esforço para cumprir as leis divinas, exercitando as virtudes, que está à disposição de todos nós. Mas quando nós recusamos fazer esses esforços e agimos como fariseu, simplesmente orando com os lábios, essa oração não tem poder algum, ela não movimenta os fluidos, as energias no fluido universal, como nós vimos no início do nosso encontro de hoje. Por exercer a prece como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é.
Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Então vejamos, esse parágrafo aqui é muito significativo. Tem muita gente que não ora, ou ora com desconfiança se vai funcionar, porque a ação fluídica dela não é tão intensa. Isso pode acontecer conosco sempre ou em diferentes momentos da nossa vida. Não tem momentos que nós oramos e nós sentimos que reverbera mais intensamente em nós? Tem ou não? Comigo acontece isso. E outros momentos que parece que está meio xoxa, né? A energia não sai, principalmente quando nós estamos com problemas. Não é nesse momento que nós mais precisamos da força da prece? Então, o que vai acontecer nesse caso? Se a pessoa está orando com sinceridade e pureza de propósitos, mesmo que ela esteja ali inquieta, às vezes sob a ação de um processo de influenciação, tudo isso pode estar acontecendo. O que vai acontecer? Exatamente isso que o Kardec diz aqui. Os bons espíritos vão suprir a insuficiência daquele que ora, agindo diretamente em seu nome. Então, como a prece ela é fruto da força fluídica, dessa movimentação no fluido cósmico universal, se a pessoa que ora ainda está com alguma dificuldade e a energia dela não seria suficiente para alcançar onde ela busca, os benfeitores suprem a necessidade dela. Faz sentido isso, gente? Veja como, por isso que Kardec diz, não é só para transformação interior, ela também vai ser útil para esse extra que os benfeitores vão fazer por nós quando estamos com sinceridade e pureza de propósitos. Então é intensificada a energia. Por isso que às vezes a gente vê, puxa vida, eu estava tão mal, fiz aquela prece xoxa e mesmo a prece xoxa funcionou. Por quê? Porque vai ser coadjuvado pelos benfeitores, sempre vai ser útil. Saulo faz o comentário, não vamos achar que a prece xoxa é melhor, não. Quando nós falamos esse xoxa, significa quando nós estamos com grandes dificuldades, às vezes sob influência espiritual, com uma constrição energética, ou perturbados com a própria energia nossa, e aí a prece não sai com a espontaneidade, com aquela fluir de outras circunstâncias. Não deixemos de orar, principalmente nessas ocasiões. Porque muita gente deixa de orar, não vou orar agora, quando eu estiver melhor eu oro. Mas como que você vai melhorar se você não fizer o esforço naquele momento? O seu esforço vai ser coadjuvado pelos benfeitores espirituais. É isso que Kardec diz. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outro, com a ideia de que não é digno de ser escutado, o que nós acabamos de falar. Seja para si mesmo, seja para outra pessoa, a pessoa sempre que tiver com sinceridade e pureza de propósito, vai ser digna. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Vemos o alcance dessa fala de Kardec? Vejamos aqui, Ele está dizendo das circunstâncias nossas como os espíritos em evolução. Se nós ficarmos com vergonha de orar, porque temos ainda muitas limitações, o que vai acontecer? Nós abrimos mão de um grande recurso.
Então, se o espírito está realmente sendo sincero, o que vai acontecer? Os benfeitores vão auxiliá-lo para que ele cada vez mais se converta ao bem. Porque como que nós vamos melhorar? Por isso que Jesus fala do publicano que voltou justificado para casa, enquanto que o fariseu orgulhoso voltou da mesma forma que estava. Porque um reconheceu as suas limitações, o outro se achando bem mais do que era de verdade. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Aqui nós já estudamos essa questão quando trabalhamos o Livro dos Espíritos. Kardec, aqui no Evangelho, ele complementa, colocando a questão do poder da prece. Nós podemos orar deitados, sentados, caminhando, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque tem gente que acha que para orar precisa ajoelhar ou sentar, porque às vezes a gente vê isso no movimento espírita. Fala-se orar até um burburinho na plateia, porque precisa endireitar o corpo. Se o corpo estiver torto, a prece sai torta, Tiago? Vai que a prece sai torta, se você tiver... É só falar, vamos orar. Quando tem seminário, aí assim... Por quê? As pessoas estão corrigindo as posturas. Existe postura exterior para orar ou a postura é interior? Para meditar é importante isso, porque vai demorar mais tempo e tudo. Mas a oração você pode orar deitado, em pé, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, e independe das palavras, como diz Kardec. E oração coletiva só vai funcionar coletivamente se todos estiverem com o mesmo pensamento. Se tiverem com pensamentos diferentes, acontece o que ele coloca aqui. Oi. Com os olhos abertos, com os olhos fechados também. Você pode orar dirigindo o carro. Se você fechar o olho, né, não vai ser legal. Não vai ser legal para você, porque tem gente que tem esses estereótipos em relação à oração que reduz a oração. Oração é pensamento. Caminhando você pode orar. Né? Quem tem hábito de caminhar diariamente pode, mas não precisa levar o terço para contar, porque eu já vi várias pessoas caminhando com terço para contar a quantidade, porque não é quantidade de palavras, é a sua elevação. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma inspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as de 100 outros. É aqui a oração coletiva que também nós já comentamos. Né? É preciso que todas estejam em sintonia. Se não estiverem, da mesma forma que a oração individual, sendo feita sem elevação de pensamentos. Pergunta, gente? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida?
o conteúdo estudado mudou a forma como você entende a ação da prece? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a ação da prece e sobre o que é verdadeiramente orar. Como você tem utilizado esse grande instrumento de auxílio que é a prece? Você tem feito esforços para orar com mais consciência, de modo que você possa se fortalecer no seu processo de autotransformação? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da doutrina espírita, pelas bênçãos dos ensinamentos de Allan Kardec, que nos aclara o raciocínio,